O meu nome é Ângelo Angelim e eu nasci na cidade de Capivari, estado de São Paulo, no dia 21 de janeiro de 1935. Sou filho de Salvador Angelim e Ana Caprioli, família de 11 irmãos. E por ordem é Antônio, Mário, Pedro, Santina, Augusto, Ricieri, Ângelo, João, Olga, Claudete e Maria. Morei com os meus pais até completar 19 anos e depois fui para o seminário menor Nossa Senhora da Conceição, em Piracicaba. Aos 25 anos, fui para o Seminário Maior de Aparecida do Norte, estado de São Paulo também, onde permaneci durante 3 anos, fazendo o curso de filosofia. Em seguida, fui fazer o curso de teologia no Seminário Diocesano do Ipiranga, em São Paulo. Cursei letras e me especializei em linguística na USP, Universidade de São Paulo. Em 1977, eu, juntamente com 2 colegas, nós pagamos uma passagem para o exterior. E neste instante, o presidente da Fazenda, que era o Delfim Neto, ele estipulou uma taxa compulsória de R$10.000 para quem fosse viajar para o exterior. E isso nos atrapalhou completamente. Então, nós fomos até a casa de turismo para negociar a possibilidade da gente gastar esta passagem visitando as capitais do Brasil. Nós começamos visitando a capital de Salvador, da Bahia, e em seguida nós viemos para Cuiabá. Chegando a Cuiabá, a agência de turismo de Cuiabá nos aconselhou a visitar Rondônia, porque Rondônia estava entregando terras para quem a família que quisesse, 100 hectares de terra. E eu achei interessante, e viemos para Rondônia para conhecer o chamado Piquipar, que era o INCRA lá de Colorado do Oeste. Então nós viemos para Rondônia, isso foi em 77, e começamos indo para o Colorado do Oeste para visitar a entrega de terras que o INCRA estava proporcionando às famílias que viessem de qualquer lugar do país. E nós ficamos bastante entusiasmados com essa iniciativa do governo federal, e eu conheci Vilhena naquele ano. Chegamos aqui de avião da VASP. O avião da VASP pousava num campo que era pavimentado de cascalho. Interessante. Como é que pode, né, a VASP descer num campo de cascalho? E aí nós tomamos um outro aviãozinho pequeno e fomos até o Colorado. E lá no Colorado nós assistimos o presidente ou coordenador do INCRA a nos explicar como funcionava a entrega de terras. Bem, aí eu fiquei gostando de Vilhena e permaneci aqui uma semana aqui em Vilhena. E visitei muitas serrarias. Aqui dentro da cidade de Vilhena havia 12 serrarias, dentro da cidade.
E então eu achei que seria um bom negócio montar uma serraria. Então eu voltei para o Paraná e lá eu comprei 2 fitas para começar a serrar madeira aqui em Vilhena. E ao mesmo tempo, a prefeitura me chamou porque ela estava precisando de funcionários para a Secretaria de Educação. E naquela época, aqui ainda era território. E o governo federal pagava, naquela época, ele já pagava para o secretário de Educação R$ 10.000, que era um salário extraordinário, porque a gente naquela época, para ganhar R$ 4.000, tinha que dar aula de manhã, à tarde e à noite, né? O que eu fazia nesse colégio onde eu trabalhava lá em São Paulo. Bom, a partir daí, eu como secretário de Educação, eu dava assistência também a todas as escolinhas rurais do Colorado do Oeste, porque o Colorado do Oeste era distrito de Vilhena. E nós tínhamos em Colorado do Oeste 120 escolinhas rurais. Toda manhã eu enchia o meu jipe de mercadorias e ia distribuindo e ao mesmo tempo fiscalizando as professoras que davam aula. E isso foi até o ano de 1980, por aí. Em 83 foi criado, 81, né? Foi criado o Estado de Rondônia. E nessa época, o governador, que era o Jorge Teixeira, ele começou a criar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, e assim foi. Porque ele tinha que estruturar o Estado, né? Desses cargos públicos. E com isso surgiram as eleições para a Assembleia Legislativa. E eu então, entrei como candidato a deputado estadual pelo PMDB. Naquela época era MDB. E eu fui eleito e nós tivemos a honra de fazer a primeira Constituição do Estado de Rondônia. E nós tínhamos alguns deputados muito bem preparados para isso, porque nós tínhamos advogados juntos, né? E então nós íamos à casa do Amir Lando. Amir Lando também era deputado estadual e ele era um bom jurista. Então nós tínhamos outras constituições e com ele junto nós íamos sempre na casa dele para fazer o rascunho da nova Constituição para o Estado de Rondônia. E interessante como saiu uma Constituição muito boa, muito bem elaborada, entende? Nós fomos elogiados por outros estados. Bom, aí em 1983, eu casei-me com a dona Elizabeth Maria Ancilheiro e tivemos 2 filhos, a Karine Ancilheiro Angelim e o Ângelo Angelim Filho. Os 2 já são formados, eles trabalham lá em São Paulo. A minha filha Karine, ela é advogada e ela se formou na USP, lá na São Francisco. E o meu filho fez também faculdade de medicina e hoje ele é médico e ele está trabalhando como um doido para pagar um carro que ele comprou novo.
E no dia 10 de maio de 85, assumi o governo do estado de Rondônia. Foi um governo de aliança, porque era um governo de transição. Por quê? Porque nós estávamos num estado de ditadura para a democracia. Então, não era fácil a gente conduzir esse governo, né, sendo uma ditadura, e você tem que transformar em democracia. Não era fácil. E quem me nomeou foi o Sarney, porque o Sarney assumiu no lugar do Tancredo Neves, porque o Tancredo Neves, ele foi eleito presidente, mas ele ficou doente e acabou morrendo, né? Com uma tal de verticulite, a doença dele. E então, o Sarney, que era vice, assumiu a presidência da República, e eu, quando acontece um caso desse, de ele nomear o governador tem que passar por uma sabatina no Congresso. E o Senado, então, me sabatinou, entendeu? Fez algumas perguntas, mas as perguntas que eles me fizeram foram muito simples. Eu achei que foram simples. E eu respondi muito bem. E no dia seguinte, então, o Sarney me nomeou governador do estado de Rondônia. E quando eu desci no aeroporto lá de Porto Velho, o pessoal tinha uma multidão enorme me esperando. Foi muito bacana. E durante o meu governo, eu tive várias ações bastante incisivas, porque eu sempre me preocupei com educação. E eu sempre achei que a educação tem que estar em primeiro lugar, né? Tanto assim que eu fui conversar com o Sarney, eu falei: Sarney, eu quero melhorar o salário dos professores. E eu não teria dinheiro suficiente, né, para bancar todo esse aumento de salário que eu queria proporcionar aos professores. Então, o Sarney falou assim: pode deixar que eu ajudo você. Eu falei: tá ótimo, então. E o meu secretário de Educação falou assim: você não vai ter dinheiro para pagar aos funcionários, porque eu estabeleci 13 mínimos para o professor que desse 40 horas aulas por semana, né? 13 mínimos. Hoje corresponde ao salário de hoje, que eu acho irrisório, é muito pouco, né, para o professor. No salário de hoje dariam mais ou menos uns 11 mil reais, entende? Que é um bom salário, né? 11 mil reais hoje é um bom salário. Tanto assim que quando eu vinha para o interior, e o pessoal falava assim: governador, eu consegui comprar um carrinho graças ao seu salário, que você paga muito bem. Eles ficavam todos felizes, sabe? Porque 13 mil reais, 13 salários mínimos, né, traduzidos pelos valores da época, dava de 8 a 9 mil reais, entende? Então, para eles, era um salarião, né? E com isso, os professores passaram a ter uma certa regalias, porque dava para eles comprarem tudo que eles precisavam para as suas casas, né? E sobrava alguma coisa ainda. Então, foi uma verdadeira revolução para os
os professores. E um outro ato que eu gostaria de deixar registrado, que eu fiz também para o Ministério Público, porque o Ministério Público, naquela época, ele estava subordinado ao Tribunal de Justiça. Então, toda ação pública do Ministério Público, eles teriam que consultar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça. Então, era um caso sério. O que eu fiz? Eu resgatei esse direito que eles tinham, né, o Ministério Público, criando uma lei que se chama Lei Orgânica do Ministério Público. E com isso eles se tornaram independentes do Tribunal de Justiça, né? Então essa lei orgânica, ela repercutiu no Brasil todo de tal maneira, porque o que os demais estados fizeram? Copiaram a legislação nossa, né? E estabeleceram nos seus estados também, gritando a independência do Tribunal de Justiça, né? Então essa lei, ela foi tão importante que eu fui chamado em São Paulo, né? Lá na Vila Mariana existe uma organização, aliás, chama-se CONAMP, Confederação Nacional do Ministério Público, né? E essa sede do Ministério Público fica lá em Santo Amaro. Eu me lembro que eu fui chamado lá para eles prestarem uma homenagem a mim, sabe? E eu fui e recebi essa homenagem. Eles ficaram satisfeitíssimos, né? Porque a senhora imagine o Ministério Público, que é um órgão muito importante, né, ficar subordinado ao Tribunal de Justiça. Não dava. Então, essa lei que se chamou Lei Orgânica do Ministério Público foi um sucesso. Então, esse foi um ato marcante do meu governo, na administração do meu governo, né, para o Brasil todo. Não é só para Rondônia, não. Foi o Brasil todo, porque cada estado copiou a lei, ficou sabendo, né, copiou a lei e aplicava no seu estado. E depois, bom, eu deixei o governo em 1987. Em março de 87, eu deixei o governo. E daí eu continuei morando em Porto Velho. A gente morava ali no pedacinho de chão, né? E em 1991 eu mudei-me para Vilhena. E estou até hoje em Vilhena. Bom, então era isso mais ou menos o que eu teria que dizer. Eu já falei que eu fiz simultaneamente, quando eu comecei a lecionar, o governador do estado de São Paulo, que era o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, o irmão do Jânio Quadros, ele era delegado de ensino. Então, o governador Jânio Quadros estabeleceu o seguinte: o seminarista ou ex-seminarista que tivesse curso superior, né, e que tivesse cursado aquela matéria, poderia dar aula, porque ele popularizou o ensino fundamental, né? Então, em São Paulo, multiplicaram-se as escolas, né, e faltaram professores, né? Então, você poderia ir, você que tivesse curso superior, né? E eu tinha curso superior. Então, a gente podia ir às delegacias de ensino, onde tinha relação de aulas, né? E só sobravam aulas de francês, porque aulas de português todo mundo pegava, né?
Então, sobraram aula de francês para mim. Eu peguei aula de francês. Eu estava cursando a faculdade da USP, né? O francês também, né? Fazia parte do currículo. E eu comecei a dar aula de francês. Eu só peguei aula de francês. E graças a Deus, porque aula de francês é muito mais fácil para dar do que português. Porque o português tem redação e você tem que corrigir as redações. Dá um trabalho tremendo. E então eu falei com o meu professor de francês da USP, eu falei assim, olha, eu quero que o senhor me dê uma ideia de que método que eu devo usar o francês. Aí ele falou assim, olha, você faz o seguinte, você vai usar o livro que se chama Moget, né? É a história de uma família que sai da França, que vai para o Canadá. E essa família, ela passa por uma série de dificuldades, né? E daí ele falou assim, são 15 lições. Você coloca essas lições num quadro, né? Numa cartolina, escreve com o desenho, né? As 15 lições nos quadros de cartolinas. E você vai dar oralmente, né? Você vai perguntar o que é isso, o que é aquilo, tal, né? E depois você, quando você terminar de dar as 15 lições, aí você entrega o livro para o aluno, porque o aluno vai saber já ler o que eles aprenderam oralmente, né? E eu fiz isso. Olha, eu criei um sucesso tão grande no meu colégio, que todos os alunos queriam ser os meus alunos. Aí tinha professoras que fizeram o francês em Sorbonne, né, na França, mas elas não tinham método, né? Elas liam as lições, né, para os alunos, e os alunos não gostavam. E como eu utilizei esse método que o professor me deu lá na USP, meu Deus, eu fiz um sucesso tremendo com os alunos. Eu perguntava para os alunos o que é isso, né? O que é aquilo, tal. Tinha as figuras, né? De livro, de caderno, de borracha, de lápis, né? De caneta, essas coisas. Então, quando o aluno pegava o livro, ele já sabia ler aquilo lá, e ele lia corretamente. Nossa, dava um ânimo para eles tão forte que eles desabafavam com os colegas, né, de classe, de outras classes, dizendo assim, eles iam pedir para o reitor, o diretor, dizendo, olha, eu quero estudar com o professor Ângelo. E porque a gente aprende muito mais, entende? E foi um sucesso, porque eles gostavam. Quando eles descobriram que sabiam ler em francês, nossa, eles ficaram maravilhados. Olha, a minha mensagem seria no campo educacional, porque a educação é que faz o homem, a educação é que pole, né? O polimento do ser humano é feito através da educação. Então, se você tem uma educação de nível, uma educação ótima, tudo o resto é consequência. Então, você tem um povo comportado, né? Não é briguento, não procura encrenca à torta e à direito, né? E se realiza, porque ele traduz, né, o que realmente a sociedade precisa, né?
Então, se eu tivesse que tomar alguma atitude, seria no campo educacional.